Salve, gente, tudo bem? Então, continuando aqui com o nosso curso de Mecânica Clássica 2, vamos falar um pouquinho de mecânica hamiltoniana, tá certo? Que é mais uma formulação da mecânica, também está no guarda-chuva aí da mecânica analítica, junto com a mecânica lagrangiana. Tá bom? Nesse caso, em vez de fazer alguma grande introdução, acho que é melhor a gente mergulhar no assunto. Então, sem mais atraso, vamos lá. Bom, acho que a primeira coisa que a gente pode se perguntar é por que uma nova formulação, não é? E para responder isso, vamos voltar um pouquinho atrás e tentar lembrar da motivação de por que a gente buscou a mecânica lagrangiana, né? Bom, voltando lá na mecânica newtoniana, lá em mecânica 1, né, a gente tem então que a força resultante, que a gente já separou nesses dois termos aqui, né, é igual a ma, né, a força resultante em cada partícula, é igual a massa vezes a aceleração dessa partícula. E aí nós vimos que em casos onde a gente pode separar essa força numa força externa prescrita, né? Então, numa força prescrita, mais uma força vincular, aqui, nós vimos que muitas vezes pode ser muito difícil encontrar essa força vincular, né? Vou apagar aqui para a gente conseguir ver um pouco melhor. Né, a gente não consegue nem encontrar essa força vincular aqui, tá certo? Por conta de peculiaridades do problema, porque a força vincular, como a gente viu, ela em geral ela é uma incógnita, né? Ela tem que ser resolvida junto com o problema, né? Junto com o movimento, e isso faz com que então a gente não consiga nem escrever as equações de movimento muitas vezes, tá bom? Isso nos levou então a uma outra formulação, né? Historicamente, isso levou então a buscar-se formulações alternativas. E aí, o Lagrange, que está aqui, né? Então, veio com essa formulação alternativa, a formulação analítica da mecânica clássica, tá certo? Onde as equações de movimento agora se escrevem desse jeito. Esse aqui é o nosso amigo lagrangiano, tá certo? E isso, então, resolveu um pouco este problema de escrever, tá certo? A mecânica, né, as equações aqui de Euler-Lagrange, tá certo? Oferecem uma maneira sistemática da gente escrever as equações, porque uma vez que a gente encontra o lagrangiano, e o lagrangiano é bem mais fácil de encontrar do que as forças de vínculo aqui, porque o lagrangiano já é escrito em termos das variáveis independentes, né, das coordenadas generalizadas independentes, então ele, muito embora em certos problemas ele também seja difícil, ele certamente é mais fácil de encontrar do que as forças de vínculo, então isso resolve esse problema da gente encontrar, né, da gente escrever aqui, né, esse meu sublinhado está ficando muito ruim, né? Então, voltando, as equações de Euler-Lagrange, vou escrever aqui, né, de Euler-Lagrange, resolvem, pelo menos parcialmente, o problema da gente escrever as equações, mas na verdade não ajuda muito na resolução, né? A gente, na verdade, chega nas mesmas equações que chegava aqui, né, na formulação newtoniana, e ficamos por aí, né? E claro, a gente quer saber escrever as equações de movimento, mas a gente quer saber resolver também, tá certo? E é este, né, o fato de que a gente ainda precisa resolver, é que leva então aqui a nova formulação, tá bom? Essa nova formulação, que vai ser chamada formulação hamiltoniana, vai ser útil para nós resolvermos as equações de movimento, tá bom? Para apresentar propriamente o formalismo hamiltoniano, é interessante voltar nas quantidades conservadas da mecânica, muito embora isso não tenha diretamente a ver com o formalismo hamiltoniano, né? As quantidades conservadas foram importantíssimas até lá até na formulação newtoniana, lá em mecânica 1, vai ser didaticamente interessante voltar aqui nas quantidades conservadas, tá bom? Então, vamos falar do chamado momento canônico primeiro, tá certo? Que, né, a partir das equações de Euler-Lagrange, né, que estão aqui, a gente vê que se o lagrangiano ele não depende das coordenadas generalizadas, ele só depende das velocidades generalizadas, a gente vai ver
né, é imediato, né, deduzir que este termo aqui, então, é zero. E nós temos, então, que este termo aqui, tá certo? Né? A derivada desse termo é igual a zero, o que significa que o que está aqui dentro, que é o que está escrito aqui, é uma constante, tá certo? Por definição, este objeto aqui, DROM-L, DROM-Q ponto, ele recebe esse nome de PI, e este PI é o momento canônico, é o momento canonicamente conjugado a variável Q, tá certo? E ele, por definição, é isso aqui, e é importante ressaltar que isto vale independente de PI ser conservado, tá certo? PI vai ser conservado quando o lagrangiano não depender de Q, mas se ele depende de Q, PI continua sendo dado por isso aqui, só que a gente não vai ter mais a constância, né? A conservação de P, tá certo? Mas guardemos essa informação, né? O lagrangiano como um todo, né, ele não se conserva, tá certo? Vocês podem verificar isso explicitamente calculando a derivada total do L com relação a t, tá certo? Mas ao fazer isso, com uma certa curiosidade, vocês vão ver que existe uma combinação envolvendo L, que é esta combinação aqui, tá certo? Que a gente vai chamar de função energia. Esta quantidade, quando a gente toma derivada total aqui, então aqui também, né? A gente vê que fazendo os cálculos explicitamente, utilizando utilizando a regra da cadeia, utilizando as equações de Euler-Lagrange para simplificar a expressão para dl dt, a gente chega nessa conclusão aqui. Vários termos cancelam, e nós vemos que a derivada desta função energia com relação ao tempo, ela é igual a um termo aqui que depende só da derivada parcial com o tempo, né? Ela é igual a menos a derivada do lagrangiano, mas a derivada parcial com relação ao tempo. Então, caso o lagrangiano não dependa explicitamente do tempo, o que é um caso bastante relevante, acontece muito, esse termo aqui é zero. E o E, então, é conservado, tá certo? Nesse caso aqui, a função E é conservada, tá bom? Então, né, o nome função energia, por enquanto, não está muito óbvio, ele vai ficar óbvio daqui a pouco, mas enfim, né, a gente vê então que esta função energia, nesse caso bastante relevante, é uma outra função conservada, tá certo? O momento canônico é conservado quando L não depende de Q, e a função energia é conservada quando L não depende de T, tá bom? A quantidade que acabou de aparecer, pq ponto menos L, ela é importante não apenas porque dá origem a uma quantidade conservada em certas ocasiões, mas porque ela está no coração dessa nova reformulação da mecânica devida ao Hamilton, tá bom? E para entender isso, a gente tem que reconhecer, na verdade quem já fez termodinâmica já está reconhecendo, que isso aqui, né, tem a cara de uma transformação de Legendre, né? Aquelas transformações que a gente faz para ir da energia interna para a energia livre, da energia livre para a entalpia, etc, etc. A gente faz essas transformações mediante as transformações de Legendre, que são o quê? Bom, bem grosso modo, só para dar uma ideia aqui bem intuitiva sobre o que são as transformações de Legendre, vamos considerar esse gráfico aqui da função f de x. A função f de x é essa coisa que parece uma parábola aí em azul, tá certo? Nesse ponto aqui, a gente desenha, na verdade, a reta tangente à função f de x, que a gente sabe, né, a inclinação vai estar relacionada com a derivada da função f, tá certo? A transformação de Legendre vem quando, por alguma razão, é conveniente recodificar a informação que está na função f como função de uma outra grandeza, que nesse caso seria a derivada de f com relação a x, né? Notem que em cada ponto aqui, né, essa curva ela vai ter, né, a reta tangente aqui vai ter uma certa inclinação, tá certo? E como função dessa inclinação, a gente pode representar a função f, vai ter uma outra forma funcional, né, vai ser a função g,
Mas a gente pode, na verdade, a função g carrega essencialmente a mesma informação que a função f, basta que a gente saiba, né, calcular a derivada de f no ponto x. Tá certo? E a maneira matemática de fazer essa conversão está aqui, tá certo? Pelo desenho, aí se vocês derem pause no vídeo e fizerem a matemática aqui sugerida pelo desenho, vocês vão entender, né, por que a função g é dada por essa expressão, mas enfim, aqui não vai dar tempo da gente entrar em mais esse detalhe, mas realmente, gente, basta parar o vídeo e olhar, né, o que significam todas essas grandezas que estão escritas aqui, que vocês vão entender essa expressão aqui, e se quiserem mais, né, vocês podem ir nessa referência aqui, lá está muito bem explicado a ideia por trás das transformações de Legendre, tá bom? Então, definindo pq ponto menos L como sendo essa função h, que a gente vai chamar de hamiltoniano, nós podemos diferenciar o hamiltoniano, e aí, claro, né, é simplesmente a diferenciação, né, o diferencial é um operador linear, então dH é dpq ponto menos dl, e aí, gente, vocês vão ter que fazer algumas continhas, né, requer essa passagem daqui para cá, né, toma alguns passos, mas ela pode ser feita, né, basta substituir aqui, né, a expressão para o lagrangiano e diferenciar e abrir essa diferencial aqui, que vocês podem chegar nessa expressão aqui, tá certo? Que eu colori aqui alguns termos de uma certa forma, porque vocês já vão entender por quê, vai estar no próximo passo, tá certo? Então, por um lado, nós temos que dH é dado por essa expressão aqui, tá certo? Essa expressão que eu já vou indicar aqui, né? Dado por essa expressão aqui, tá certo? Por outro lado, uma função qualquer de Q, P e T, como está aqui, ela tem essa diferenciação aqui, tá certo? Aqui, desculpem, faltou um dt, tá certo? Ela tem essa regra da cadeia, que a regra da cadeia nos diz que a diferencial de H é dada por essa soma de diferenciais aqui, tá certo? Bom, aqui era DH, aqui era DH, então nós temos uma identidade, né? Basta identificar aqui, então, os termos que... Deixa eu só apagar aqui para não poluir muito. Basta que apenas a gente identifique, né, os termos que multiplicam dq, por exemplo, e é por isso que eu os colori da mesma cor aqui, e os termos que multiplicam dp, tá certo? Por isso que eu coloquei da mesma cor aqui esses dois também, tá certo? Porque essas duas expressões dizem que esses termos em vermelho e em azul têm que ser idênticos, tá certo? E é precisamente dessa relação que nascem as equações canônicas de Hamilton, né? Então, o nosso grande mestre aqui, William Rowan Hamilton, em algum momento, enunciou as suas equações baseadas na identidade, né? na identificação dessas duas diferenciais, ou seja, Q ponto. E aí, estendendo trivialmente aqui para um sistema de L graus de liberdade, né? Q ponto está ligado com a derivada de H com relação a P, P ponto está ligado com menos a derivada de H com relação a Q, tá certo? E aqui, finalmente, né, quando tem dependência explícita do tempo, a gente tem essa relação aqui do hamiltoniano com a derivada do lagrangiano, tá certo? Então, essas aqui são as equações canônicas de Hamilton. Elas são tão importantes quanto para a formulação hamiltoniana, elas são tão importantes quanto as equações de Euler-Lagrange são para a formulação lagrangiana. Tá certo? Na formulação hamiltoniana, né, a gente começa assim, né? A gente tem um hamiltoniano, o hamiltoniano nos é dado, ou a gente encontra, e aí nós o substituímos nas equações canônicas de Hamilton para encontrar o movimento. Tá certo? Quando o hamiltoniano, e aqui faltou escrever o hamiltoniano, quando o hamiltoniano ele é tal que a energia cinética é quadrática nas velocidades, ou seja, T vai ter simplesmente termos desse tipo aqui nas velocidades generalizadas. T pode ser uma função mais geral das coordenadas generalizadas, tá bom? É a dependência nas velocidades generalizadas que tem que ser exclusivamente quadrática, tá bom? E se U aqui é uma função apenas das coordenadas generalizadas, aqui escrevi posição, tá ruim isso aqui, né? Função das coordenadas generalizadas, tá certo? Então, não depende de que ponto. Se isso acontece, é muito fácil ver que pq ponto pode ser escrito como 2t, tá certo? E aí, fazendo esse algebrismo aqui trivial, a gente chega, então, na conclusão que o h é igual a t mais u,
E aí fica claríssima, né? Fica claríssimo porque a gente chamou aquela função E, que na verdade é o H reescrito, de função energia, tá certo? Porque o hamiltoniano é a energia mecânica, pelo menos nesses casos simples, mais simples aqui, mas que são muito comuns, tá certo? O hamiltoniano é a energia, então a gente faz essa identificação aqui, tá certo? Muitas vezes a gente vai informalmente confundir esses conceitos, né? Vai chamar hamiltoniano de energia e vice-versa. É importante sempre ter em mente o que é cada coisa, mas aqui mostra que aqui a gente está vendo que existe uma conexão, né, muito profunda, muito íntima, na verdade, né, entre hamiltoniano e energia, tá certo? O fato do hamiltoniano ser escrito em termos aqui, né? Não preciso nem escrever de novo, porque já está escrito aqui, né? O fato do hamiltoniano ser escrito em termos das coordenadas generalizadas e dos momentos canonicamente conjugados faz com que o hamiltoniano more no chamado espaço de fase, tá certo? Está aqui. E aí a gente desenha em duas dimensões, né? A gente desenha em uma dimensão, ou seja, com 1 grau de liberdade, até porque mais do que isso seria impossível desenhar, tá certo? Então a gente tem uma coordenada generalizada x e um momento canonicamente conjugado a ela p, tá certo? E o hamiltoniano, então, o sistema ao evoluir, né, vai traçando curvas aqui, tá certo? E essas curvas, na verdade, nunca se cruzam, tá certo? Porque uma vez dado um ponto aqui no espaço de fase, na verdade, as equações de movimento dizem que o sistema está completamente determinado, tá certo? Então a gente vai acompanhando, cada uma dessas curvas aqui representa um dado conjunto de condições iniciais, tá certo? E, enfim, elas não podem se cruzar e a descrição do movimento no espaço de fase, na verdade, vai ser útil, vai ser fundamental, né? Vai ser mais do que útil, vai ser absolutamente fundamental quando a gente chegar lá na descrição de sistemas não lineares, né? Que a gente não vai conseguir resolver os problemas, a descrição qualitativa vai ser importante, e aí essa noção de espaço de fase vai ser muito útil, mas ela aqui já se mostra, pois o hamiltoniano ele já depende, né, das coordenadas generalizadas e dos momentos canônicos associados, e isso deve ser tudo interpretado como, essas variáveis devem ser todas interpretadas como variáveis independentes, tá certo? Então, o H depende aqui de 2L mais uma, né, variáveis independentes, e as equações canônicas é que vão conectar essas variáveis, né, vão acoplar essas variáveis e a gente então vai encontrar o movimento para uma dada função h, tá certo? Aqui é h de novo, tá bom? Mas, enfim, antes de resolver as equações, né, quando a gente pede o hamiltoniano deve ser visto como uma função de L coordenadas generalizadas independentes e L momentos canônicos conjugados a essas variáveis, mas também independente delas, tá bom? E como implementar a formulação hamiltoniana? Ou, como diria nosso grande Marcos Vinícius, qual a zetética atinente ao formalismo hamiltoniano? Bom, o primeiro passo é encontrar as energias potencial e cinética T e U, tá certo? Na verdade, tem um passo ainda pregresso, que é escolher um conjunto de coordenadas generalizados bom e, em nome desse conjunto, escolher encontrar as energias cinéticas as energias cinética e potencial. O próximo passo é encontrar os momentos canônicos, né? E aí a gente encontra construindo o lagrangiano, né? Tendo T e U, a gente constrói o lagrangiano. E aí, como a gente já viu, PI é simplesmente a derivada do lagrangiano com relação à velocidade generalizada, tá certo? Terceiro passo é, se T e U forem simples, ou seja, se T for quadrático nas velocidades e se U depender apenas da posição, a gente então pode escrever o hamiltoniano, como a gente viu, simplesmente como T mais U, lembrando que T aqui tem que estar escrito, né, em nome dos momentos canônicos, né, que vão ser quadráticos também, por hipótese. Pela hipótese das velocidades generalizadas serem quadráticas. Caso T e U não satisfaçam esse critério, a gente tem que voltar lá na transformação de Legendre, né? Desculpem, P
não tem esse quadrado, PQ ponto menos L, e aí construir o hamiltoniano, tá certo? E, de posse do hamiltoniano, substituí-lo nas equações canônicas de Hamilton, tá bom? É assim que a gente obtém as equações de movimento mediante Desculpem, é assim que a gente obtém as equações de movimento através do formalismo hamiltoniano. E para ilustrar a zetética apresentada no slide passado, né, vamos fazer um exemplo. Aqui eu escolhi fazer o pêndulo simples, porque a gente já trabalhou com ele na mecânica newtoniana, na mecânica lagrangiana, então serve como uma boa base de comparação aí entre os formalismos, tá bom? Então aqui a gente tem um pêndulo, né, de comprimento B e massa que eu não escrevi aqui, M, tá certo? O pêndulo faz um movimento bidimensional aqui num arco de círculo, mas é um movimento claramente vinculado. Então tem apenas 1 grau de liberdade, que a gente vai escolher convenientemente aqui como sendo o ângulo θ, né, entre a vertical aqui e o próprio pêndulo, tá certo? Escolhendo então nossa coordenada generalizada, a gente pode rapidamente escrever a energia cinética e a energia potencial, vão ter essas formas aqui, tá certo? E então, de posse de T e U, a gente pode construir o L e a partir daí o P, né? A gente não precisa nem do L diretamente, porque como só o T depende de θ ponto, né? A gente pode, né? Dρ L, dρ θ ponto é igual a dρ T, dρ θ ponto, que então vai dar mb2 θ ponto. E, enfim, se vocês acham que isso aqui, né, tem uma cara de momento angular, vocês estão absolutamente corretos. Isso é consequência da gente ter escolhido aqui como variável generalizada θ, tá certo? Então, ao escolher um ângulo como coordenada generalizada, o momento canonicamente conjugado, então, vai ter essa cara aqui de momento angular, tá certo? E aí a gente pode rapidamente isolar aqui θ ponto, né, em função do momento canônico conjugado e, a partir daí, escrever o hamiltoniano, né? A gente está vendo que a energia cinética aqui ela é quadrática nas velocidades. A gente está vendo aqui que a energia potencial depende apenas das coordenadas. Então, a gente pode simplesmente fazer aqui H igual a T mais U, tá certo? E escrever, essa expressão aqui, tá certo? Aqui é o T escrito em termos aqui do momento canonicamente conjugado, né? E aqui a gente só desceu com a energia potencial e de posse do hamiltoniano, a gente pode então escrever as equações canônicas de Hamilton, que estão aqui embaixo, tá certo? A equação canônica, né, para P ponto dá isso aqui, né? Basta descer com isso aqui, né? Basta, né, o único termo que depende de θ é esse, né? Então, basta substituir esse cara aqui para ver isso, tá certo? E, de forma semelhante, basta substituir este cara aqui para ver isso aqui, né? Θ ponto é igual a P sobre mb2, e aí, como a gente está vendo, né, vou até apagar aqui para enfatizar, essa equação aqui simplesmente reproduz essa aqui, tá certo? Isso vai ser uma característica repetida aí do formalismo hamiltoniano, né? Uma ou mais, né, as equações relativas a θ ponto, elas vão acabar sempre reproduzindo essas equações aqui que vêm da definição de P, tá certo? Isso acontece porque esse passo, né, na verdade, é só uma mudança de perspectiva, né? Para Hamilton, essa equação aqui, né, então, só para Hamilton, essa equação aqui é uma equação de movimento, né? Então, a relação entre P e θ nasce porque existe uma relação de movimento, existe uma equação de movimento, desculpem, que relaciona a variável independente P com θ ponto, tá certo? Enquanto aqui, para Lagrange, isso aqui era uma definição, né? Vou apagar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Isso aqui era uma definição, né? E, claro, a partir dessa definição, a gente pode isolar, né, θ ponto. E aí, claro, por consistência, essas equações têm que ser iguais, mas a interpretação delas é diferente, tá certo? Em todo caso, as equações que a gente chega
são essas aqui, né? Vou apagar para ficar de novo mais fácil aqui de ler, tá certo? E a partir dessas duas equações a gente chega na equação do pêndulo, que é a equação, né, que a gente já conhece lá do formalismo lagrangiano e da mecânica newtoniana, né? A gente chega, né, nessa equação aqui e, ou seja, resolvemos o problema de encontrar a equação de movimento a partir do formalismo hamiltoniano, tá certo? Essa equação a gente nem precisa de nenhum método especial para resolver, né? A gente até já resolveu, mas, ou seja, esse exemplo não ilustra o que eu disse que era o maior benefício do formalismo hamiltoniano, que era propiciar novas maneiras de resolver as equações, mas enfim, como um primeiro exemplo, né, como uma introdução aqui ao assunto, acho que está razoável, né, a gente primeiro obter as equações de movimento a partir do formalismo hamiltoniano. Tá bom, gente? Então, acho que por essa apresentação é isso, né? A gente já bateu 26 minutos aí. Então, até logo, né? Até a próxima e fiquem bem.